Esse é o projeto Mokashi no Anime. Eu venho trazer para vocês aqui essa orientação de pesquisa, que é esse livro, onde nós reunimos todo o material que foi pesquisado na primeira etapa, o cinema de Ribeirão Preto, principais menções no Teatro Carlos Gomes, tá? E essa primeira linha de pesquisa ela vai se embasar nessa data, 1907 e 1908, tá? Apesar que outros elementos que fazem parte dos estudos aqui fogem, ultrapassam essa data, tanto alguns itens anteriores a 1907 e itens posteriores a 1908, tá? Só é importante ressaltar isso. Outro ponto importante é que as principais menções no Teatro Carlos Gomes, mas também os demais teatros são mencionados e correlacionados aqui, principalmente sob a direção do François Cassoulet, que foi o nosso principal aí comandante, né, dessas casas de diversões aqui em Ribeirão Preto nesse período, né? Desde 1907, né, na verdade, onde nós temos essa incidência. Então, esse livro é uma homenagem ao cinema de Ribeirão Preto. A gente tem aqui o prospecto pelicular, que faz parte do Mokashi no Anime. É um braço de pesquisa do Mokashi no Anime, tá? É um livro, esse aqui já está finalizado, tá? Nós temos aqui nossos agradecimentos ao Arquivo Público Histórico, né, de Ribeirão Preto, que muito ajudou a gente nos materiais, né, orientações de pesquisa, tal. Isso é muito importante. A Lilian Carla, que é responsável lá de recepção do arquivo, o Rodrigo Menezes, que é o chefe lá da divisão, a Tânia Registro, né, historiadora também, né, autônoma. Enfim, a Verusca Salles, que a gente não conseguiu conversar com ela diretamente, mas tivemos acesso aí a alguns materiais dela, né? O José Antônio Lages, né, que também é historiador, escritor aqui, um dos principais de Ribeirão Preto. O Ari Bezerra Leite, escritor e historiador também, amigo do Máximo Barro, do qual nós tiramos essa menção aqui, se originou a pesquisa, né, sobre a primeira exibição em Ribeirão Preto, né, que o Máximo Barro menciona essa exibição, mas não traz os detalhes, quem foi, aonde foi, o que ocorreu, né. Agradecimentos também à Biblioteca Sinhá Junqueira, Centro, né, Ribeirão Preto. E o Ciro Ataíde, né, coordenador geral ali. A Maria Gonçalves de Souza, né, analista de acervo. E o MIS, né, Museu da Imagem e do Som. Todos esses locais aqui foram consultados, essas pessoas, esses locais físicos, né, públicos aqui, foram consultados, onde a gente conseguiu ou não o material, tá? Fica aqui o agradecimento a todos que colaboraram aí dentro dessa pesquisa. Alguns dos materiais que nós utilizamos foi o Ribeirão Preto Revisitada, Direito dos Museus de Ribeirão Preto, História da Fundação de Ribeirão Preto, História da Arquidiocese, a breve História do Café, onde a gente tem a menção aqui nesse livro, inclusive, que fala que o cinema começa em Ribeirão Preto a partir do século XX, dos anos, no caso, 2000, 2001, quer dizer, 1900, né, e 1901, onde começa toda essa peripécia cinematográfica aqui em Ribeirão Preto, tá? Isso tem a menção lá. E os italianos em Ribeirão Preto, né? Do Lages, do Miranda, do Azamin Boaba, do Francisco, né? Do Lages, da Lia Martuon, tá? Isso aqui é só um breve resumo, tá, pessoal? Aqui a gente fala a observação do material que está no Arquivo Público Histórico, né? Principalmente os materiais do Diário da Manhã e os demais que são mais antigos. Estão completamente deflagrados, tá? Violados. O material está se desmanchando, tem que tomar muito cuidado. Tem material que é impossível a consulta, é impossível a verificação, que o papel desmancha na mão, tá? É material que a gente nem pode consultar, na verdade, porque o estado de manuseio é impossível, não tem estado para manuseio, na verdade. Então, ficou muito complicado, porque às vezes possa ter alguma informação, algum dado aqui que vai ficar perdido, porque é impossível fazer a aferição desses materiais, tá? Então isso aqui, esse material, essa observação que a gente coloca aqui, né, sobre o material, observação para o material, deve ser levado em consideração. Esse material ele deve ser isolado, feito um processo de restauração. Se não for possível a restauração, deve-se implementar algum método para salvar as informações que ali estão, né? Porque são dados históricos e serão perdidos, né? Vai se levar com o vento, tá? Bom,
Continuando aqui, isso aqui é uma lista de orientação. Eu coloquei sumário para compreensão da maioria das pessoas. Mas cada um desses itens aqui enumerados são os periódicos, de fato, com ano, a numeração. Alguns não possuem numeração, tá? Então, é uma lista de orientação, não é bem um sumário, tá? Porque a gente não deixa específico aqui, ó, como vocês podem ver, a página referente ao item, tá? Isso aqui é uma orientação de pesquisa, esse livro. Então aqui a gente traz uma introdução, onde a gente fala, né, do que foi feito, de maneira breve. A gente tem aqui o Mukashi no Anime, do qual a gente trouxe o prospecto pelicular, que é um braço de pesquisa, uma ramificação do Mukashi no Anime, tá? E isso aqui se baseia nos levantamentos das exibições cinematográficas de Ribeirão Preto. No caso, a primeira, que é o nosso objetivo. Com ligação direta a um dos nossos estudos que falam do José Roberto da Cunha Sales, né? Ou o professor Pereira Porto e Maia, o Roberto Sênior, Dr. Cunha Sales, enfim, ou até mesmo o dono da Companhia de Novidades Excêntricas, ali para a virada de 1897 para 98, né? De 97 para 98. 1800, tá? 1897 a 1898, tá? E a gente tem a confirmação que isso aqui só vai acontecer, essa mudança do professor Pereira Porto, do Porto e Maia, vai ser essa mudança no final de 1897 para 1898. E já em 1898, ele já aparece com a Companhia de Novidades Excêntricas, tá? Onde ele vai aparecer em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Bom, então, sobre essa menção aqui, nós temos os livros, em primeira instância, do Máximo Barro, pois é o Máximo Barro quem menciona a primeira exibição em Ribeirão Preto. Nenhum outro historiador ou pesquisador traz essa referência, traz essa menção de quando foi a primeira exibição em Ribeirão Preto. Até porque Ribeirão Preto era uma das cidades fortes, principalmente por conta do café, né? Então, o Máximo Barro ele traz essa menção no seu primeiro livro, onde a gente traz essa primeira colocação, na Trilha dos Ambulantes, de 2001, da editora Maturidade. Nós usamos também a primeira sessão de cinema em São Paulo, de 96, e a primeira sessão de cinema em São Paulo, de 78. O livro do Ari Bezerra Leite, Os Ambulantes no Brasil, Cinema Itinerante, aonde o próprio Ari utiliza o Máximo Barro como fonte. A tese de doutorado de Cinema e Sociabilidade nas Cidades do Café, da Verusca Salles Azevedo, de Franca e Ribeirão Preto, de 1890 a 1930, onde ela também utiliza Máximo Barro como fonte. A questão é, o Máximo Barro, ele afirma que o José Roberto da Cunha Sales, né, ou Dr. Cunha Sales, exibiu filmes aqui em Ribeirão Preto, né, no dia 11 ou 12 de dezembro de 1897. Porém, nesses livros, tanto no próprio livro do Máximo, nos livros do Máximo, quanto nos livros daqueles que utilizaram o Máximo como fonte, eles não fornecem nenhuma referência para essa informação, seja algum periódico antigo, como Correio Paulistano ou Gazeta de Notícias. É interessante dizer que o Máximo Barro ele não especifica nos livros dele da onde ele colocou isso aqui. A gente tem no final do livro todas as fontes utilizadas, mas ele não denomina, não especifica essas informações. Então, analisando esses periódicos mais antigos de Ribeirão Preto, da onde a gente começou a pesquisa aqui no caso, não só periódico, mas outros documentos, dados, enfim, em busca aí de encontrar, de ter uma resposta palpável que nos leve a algum entendimento sobre essas afirmações do Máximo Barro, porque até um certo nível era uma especulação, né? Para nós era uma especulativa, tá?